quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, desde 1999, 2000 ali eu me formei. Fiz cursos de reciclagens, fiz uma pós-graduação em medicina tradicional chinesa, também uma especialização em psicopatologia, que são as doenças da alma. Patologia é distúrbio, doença, entre patos, que é emoção, e logos, que é o cérebro, o raciocínio, e psico é ligado à alma, né, a psique, né? Então, psicopatologia são as patologias psíquicas, né, que engloba desde insônia, depressão, até as coisas mais sérias como autismo e etc. Além disso, a gente fez vários cursos de pós-graduação, inclusive em biorressonância e medicina ortobiomolecular aplicada à saúde, inclusive onde eu conheci o nosso entrevistado de hoje, que é o Dr. Rodrigo Ventsinck, que é um amigo, o meu próprio dentista, é uma pessoa muito competente, estudiosa, e hoje nós vamos falar sobre várias coisas, entre elas a medicina, a odontologia biológica. A gente aprende isso no curso de terapia neural, que eu me formei em terapia neural, sobre os biocampos e a odontologia biofocal, é isso? Neurofocal. Neurofocal. Que é exatamente que estuda que cada dente está ligado com um órgão, está ligado a um meridiano da medicina tradicional chinesa, e portanto nós vamos falar disso, vamos abrir nosso programa falando sobre essa odontologia neurofocal, essa odontologia integrativa. Essa é a pauta do nosso programa. Neste final de semana vai haver mais um curso EAD, o curso avançado da microscopia de campo claro e campo escuro, promovidos pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Podia passar por lá, meu bem. Tá na cadeira, meu. Falamos ao vivo pela TV Guarulhos, pelo canal 28, Oi Sky, para todo o Brasil, canal 3, claro, via Embratel, canal 239 da Vivo GVT TV e canal 20 da nossa TV, além da TV Guarulhos, canal 3, toda em ao vivo pela TV Guarulhos e por todos esses canais no Brasil inteiro via satélite. E também pela minha página do Facebook, você pode acompanhar o programa ao vivo. A Melissa está aqui acompanhando as perguntas, as indicações, as coisas que realmente você como teleinternauta pode participar ao vivo do nosso programa. Pois, como estávamos falando da medicina tradicional chinesa, que visa a integração dos órgãos via meridianos que percorrem o corpo. Temos cerca de 366 pontos de acupuntura no corpo. Cada meridiano tem um trajeto diferente, que é muito difícil de ser estudado. Ao contrário de alguns colegas, não há nenhuma comprovação que existe uma ligação física entre o meridiano e alguma coisa física, sistema circulatório, nervoso, linfático, não tem nada que ligue o meridiano, que é absolutamente energético. Fizeram-se fotos na Coreia com material radioativo, com um pequeno trecho do CS, circulação e sexualidade, que passa no antebraço, mas isso não significa que tem uma estrutura física, uma estrutura energética. Nós vamos falar sobre essas duas coisas hoje, da medicina tradicional chinesa, dos meridianos e da sua ligação com a odontologia biodinâmica, sobre a odontologia neurofocal, a odontologia integrativa. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber o Dr. Rodrigo Ventsinck, que é Pode voltar aqui para a câmera do meio, Tsuru? Ele é o primeiro dentista autorizado por órgãos internacionais a remoção de amálgama com processo seguro no Brasil, e eu tenho uma honra muito grande de conhecê-lo. Eu conheço ele pessoalmente, nós somos amigos, ele é meu dentista e eu conheço o histórico profissional dele. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. É sempre um grande prazer estar aqui conversando com você, com seus telespectadores. Seu programa tem uma penetração no Brasil enorme, tenho recebido pacientes do Brasil todo. Muito obrigado, gratidão mesmo.
Obrigado também pela confiança, pelo carinho de me dar a oportunidade a mim e a nossa equipe de cuidar de você. Sempre muito bom quando você vai lá, a gente troca muita figurinha. Como o Baldan falou, somos amigos e colegas do curso de pós da Biorressonância, né? biorressonância e ortobiomelecular da Quantum Bio. E tivemos o prazer também de conhecer a Fernanda. Bem, a Fernanda Bem e o Alexandre Távola também, né? Távola, da Nova Ciência. Um grande abraço para vocês. Dou aula também na Nova Ciência, dou aula também na Quantum Bio, dou aula também para Elisete Kaffer e hoje tenho também o meu curso, mais voltados esse curso para dentistas, mas em breve também gostaria de estar estendendo para outras áreas, para que a gente pudesse estar compartilhando a importância da boca. Exatamente. Na saúde sistêmica. Você tem feito alguns cursos com a Elisete Kaffer, inclusive ela teve aqui recentemente, são muito importantes, doutor Rodrigo, até recomendo que você prepare algum curso também para leigos, né, que não têm noção do que as coisas que acontecem. Por exemplo, a Melissa chegou e falou, pô, você tem contenção, só de olhar para ela você já percebeu que ela tinha uma contenção por causa de um tratamento X, que não cabe aqui ficar falando. É que eu falei, pô, aconteceu isso e tal, com uma tal produto, e aí na hora ele já percebeu que tinha uma contenção nos dentes tais ligados à área tal e blá 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 blá. Quer dizer, é muito importante que o leigo também saiba disso. A gente vai inclusive falar alguma coisa aí da contenção, dos materiais utilizados nos dentes, a resina, os amálgamas, que a exemplo do que acontece com a Faculdade de Medicina, ainda há dentistas atrasados, como há médicos atrasados, dando omeprazol, dando estatina, essas coisas antigas. E tem dentistas ainda fazendo as benditas amálgamas com mercúrio e chumbo. Sim. Na verdade, são visões diferentes, né, Baldan? Mas como eu coloquei muito amálgama dental na boca dos pacientes, assim como também utilizei muito flúor, hoje... Você vai para o inferno. Hoje, e eu não sabia, eu não tinha essa informação, e tudo é questão de informação, né? Eu mesmo, eu tive meu tio Antônio, ele teve a recomendação por um ortomolecular da remoção dos amálgamas. Eu falei, família de dentistas, 5 dentistas em casa, mais tia, tio, prima, bisavó. Eu falei, não, tio, peraí, vamos ver, porque a gente aprende na faculdade que o amálgama é bom, que o amálgama é estável. Aí eu fui procurar, fui estudar mais profundamente, fui no maior centro cultural do Brasil e não encontrei nada. Encontrei 50 artigos dizendo que não tinha problema. E aí, passei essa informação, falei, olha, tio, não acho que vale a pena tirar e não tiramos. Daí no nosso curso de biorressonância, né, tipo assim, lá com né? o Braghini, aliás, o Baldan estava lá. Eu falei, Braghini, peraí, o amálgama é bom. Ele falou, não, é mesmo. Vamos ver. E aí começou a mostrar um monte de slides e de trabalhos científicos, de embasamento e de artigos. Eu falei, nossa, me mentiram a vida inteira. Então eu não culpo porque é questão de informação. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade que é uma coisa antiga, que faz mal e que poucos dentistas sabem. Sim, sem dúvida. Isso na nossa visão. Na nossa visão. Daí o Braghini começou a falar, começou a me mostrar. Eu falei, professor, que associação que é essa? Ele me falou sobre a International Academy of Oral Medicine Toxicology, que aí eu fui fazer a certificação internacional de remoção segura. Fui o segundo no Brasil, primeiro em São Paulo. O Edson foi o primeiro? Não, foi a Marta Faisol. E depois eu fui fazer a acreditação internacional de Biological Dentist. Então eu tenho hoje o prazer de ser o primeiro dentista brasileiro a ter essa certificação. Não sei se já tem outros, mas está sempre tendo na página deles, né? Inclusive me perguntam, gente do Brasil todo, recomenda alguém? Olha, procura na página, porque quem realmente Você pode repetir? Porque é importante isso, porque muitas pessoas nos procuram. OMT, International Academy of Oral Medicine Toxicology. Eles têm uma página onde você coloca lá, está procurando dentista no mundo inteiro, todas as pessoas que fizeram o curso estão credenciadas, inclusive estão aqui no Brasil. a fazer aqui no Brasil, capacitadas, com equipamento, estão lá. Isso é muito importante, doutor, desculpe incomodá-lo e cortá-lo, porque vira e mexe, as pessoas escrevem para a gente, perguntam quem faz a remoção de amálgamas de processo seguro.
né? Porque não basta ir lá retirar, porque todo o mercúrio e o chumbo que você tira da amálgama, se ingerido, aquilo é muito tóxico, né? Então sempre pessoas perguntam, aqui em São Paulo eu indico o Dr. Rodrigo, fora de São Paulo, aí eu realmente não conheço. O que acontece é que não é simplesmente ler um artigo e falar, agora eu sou um dentista biológico, eu faço remoção segura. Tem que ver outras partes, né? Inclusive partes que eu só fui aprender no curso de odontologia biológica. Então você tem que saber prescrever, entender a saúde da pessoa, saber prescrever para proteger o fígado, né? Estimular, então tem a glutationa, que é o maior, um dos mais potentes antioxidantes, a gente tem que estimular nesse processo. Tem que prescrever também vitaminas, Fazer clorela, detox, né? ou espirulina, e aí a gente mede, às vezes, uma Zeólita dose, também. a zeólita, às vezes a gente mede uma dose de clorela que para mim é bom, mas para você não é boa. Exatamente. Então, tem várias formas, tanto através da biorressonância, como também através do BIDOT, Sim. né? Para você estar determinando, porque eu já vi que 3 para um paciente é bom, para esse mesmo paciente 5 já foi demais. Exatamente Então, isso. a gente tem que verificar e individualizar da mesma forma que a doutora Lisete, né, recomenda. Para cada paciente ele é único, então para cada paciente tem uma coisa que faz bem, que é ressonante, e o que faz bem para você pode não fazer para mim. E cada vez que a gente toca com a broca no mercúrio, a gente ressona esse mercúrio no nosso corpo pelo mesmo efeito de de ressonância, que um diapasão, quando a gente bate para afinar um instrumento, aquele garfinho, né? Sim. Se você colocar próximo um outro Da mesma nota. da mesma frequência, ele vai vibrar sem ser tocado. Acontece com o mercúrio que está na nossa instalação de amálgama. E aí tem uma sobrecarga na nossa corrente sanguínea, e por isso que o fígado precisa estar bem protegido, assim como também todas as nossas células, né, com antioxidantes. Senão a gente pode ter um desequilíbrio sério. Isso é muito importante porque esse tipo de conhecimento e informação do curso de biorressonância que fizemos dá um pouco mais de poder, inclusive didático, ao próprio odontólogo, né, ao dentista, que ele vai formular assim produtos antioxidantes e desintoxicação, como nós fazemos na nossa prática clínica no nosso consultório. Por intermédio da biorressonância levantamos quais são os principais metais tóxicos envolvidos e aí sim a gente começa a fazer o trabalho de detox que o Dr. Rodrigo faz no consultório dele, inclusive para os seus pacientes, obviamente. Sim, nós temos uma equipe com 14 profissionais, né, preparado para fazer isso. Apesar que eu gosto de trabalhar em parceria e fazer mais a minha parte, porém para os nossos pacientes a gente tem a equipe para fazer isso também. Mas eu gosto de trabalhar mais na minha parte, fazendo essa parte biológica, diagnóstico, verificar aonde que tem campos interferentes, quais materiais podem estar fazendo mal para aquele determinado órgão, né, como a gente conversou aqui com a Melissa. Então, a Melissa comentou uma coisa e essa coisa estava relacionada a essa parte dos dentes que estão relacionados ao urogenital, né, o meridiano que passa. Na minha visão, inclusive, eu gostaria que você primeiro colocasse a sua visão sobre meridianos aqui para o pessoal, para explicar, quem ainda não conhece o que é meridiano e a importância dele no órgão. A medicina tradicional chinesa, né, existe há 5.000 anos. Vamos fechar aqui, Tsuru, por favor. Existe há 5.000 anos os registros que tem, né? Porque imagina, deve ser anterior a isso. Como é que se fazia? Tinha usina para fazer agulhas de aço que a gente usa? Não. Nem de ouro, nem de prata, como se usava ano passado. Era com espinhos, com pontas de pedra, com cascas de árvores, etc. Então, sabe, uma sabedoria que vem de muito atrás, aí vem de outras coisas que também a gente não vai entrar aqui, por questões de onde vem esse conhecimento, talvez será que é da nossa civilização mesmo, ou não. Para quem acredita, tem outras coisas, outras origens, mas o fato é que os meridianos são 12 ao todos, que percorrem todo o nosso corpo em 12 linhas energéticas, como eu disse, 10 ligados a vísceras e órgãos e 2 elevados a 2 funções, né, que é o vasoconcepção e o vasogovernador, a circulação e sexualidade e o triplo reaquecedor. Então, cada órgão e cada víscera, né, o órgão é Yin e a víscera é Yang, de
5 elementos, então 2 yin e yang de cada um dos elementos dão 10 meridianos, 10 meridianos e 5 órgãos e 5 vísceras, além dessas duas funções, e percorrem o corpo todo. E tem os microsistemas que a gente chama, o pavilhão auricular, né, muito utilizado na China, o da mão, muito utilizado na Coreia, porque na Coreia se descobriu o microsistema da mão, porque as mulheres não poderiam tirar a roupa diante do médico. Né, tem uma cultura muito importante nesse sentido, então se desenvolveu o estudo pelos meridianos das mãos, né, o microsistema da mão. Tem o microsistema da língua, tem colegas que fazem acupuntura na língua, não é a minha praia, e tem a odontologia bifocal, que faz a relação dos dentes com cada um dos meridianos, que aí sim é a sua especialidade. Podemos pedir o slide para Pode poder sim, falar um pouquinho isso é mais? o Tsuru, cadê, ó, em sua homenagem, Tsuru, fecha aqui para mim, ó, Primeiro em slide. sua homenagem, ele tirou a minha homenagem. Primeira coisa, Baldão, queria explicar, num dos encontros lá da IAOMT, eu tive o grande prazer de conhecer essa ferramenta, chama-se International Talk. Os profissionais podem locar e colocar no seu site. Esse aqui está no nosso site, que é só colocar dentes meridianos, vai aparecer lá o nosso site da 25 Odontologia, tá? E aí você coloca lá o dente que você tem um problema, ou que você tem um canal tratado, ou que de repente tem um campo interferente, uma coroa de metal, um amálgama dental, e aí você consegue ver se aquele dente está bloqueando a energia. Na minha opinião, nós temos esses órgãos que eles têm funções, né? Eles são grandes fábricas que vão produzir uma série de coisas. Por exemplo, aqui no urogenital, né? Que a gente tem os rins, que são super importantes para que a gente possa estar filtrando o nosso sangue para diminuir a toxicidade, melhorar, inclusive, a fluidez do nosso sangue, para que ele possa, a microcirculação chegar em vários lugares. Então, quando falta energia nele, a gente começa a ter uma série de problemas. E aí tem relacionado o meridiano, o órgão, as glândulas, né, a coluna vertebral, entre outras várias coisas. Quem tiver interesse. Então, só para explicar um pouquinho mais, eu acabei descobrindo que tem resinas que são muito dissonantes. A nuvem de elétrons que elas proporcionam, elas acabam realmente interferindo nesses meridianos. Isso pela biorressonância. Pelo O-ring. Pelo O-ring test. Pelo O-ring test. Também dá para fazer pela biorressonância, mas eu acabei me adaptando melhor ao O-ring test. E aí a gente vai removendo essas resinas e os resultados são incríveis. Né? Então, já tive vários casos nesse meridiano, que também está ligado à esterilidade e à impotência, de tirar aquelas contenções ortodônticas, né? Eu tenho certeza que os ortodontistas não vão gostar dessa ideia, principalmente porque vai acabar podendo movimentar os dentes, porém existem outros tipos de contenções plásticas hoje, né? Que não venham a bloquear. É tudo questão de realmente conversar com o paciente e verificar o que é melhor para ele, o que é mais biológico para ele e decidir, né? Mas tem alguns casos de pacientes que não conseguiam engravidar, tiraram a contenção, tiraram inclusive a resina que estava interferindo. Às vezes, eu sou muito conservador e no início eu só removia o campo e deixava a resina, né? Só polia direitinho para ficar bem lisinho e depois comecei a verificar que ele ainda interferia. Mas depois você tira e o meridiano volta, é impressionante os resultados que a gente tem tido, não só no urogenital, mas também intestino, pulmão, tireoide, peito, e graças a Deus é uma coisa que tem funcionado bastante. Não sei se funciona para todos, porque a odontologia integrativa ela trabalha a parte de estrutura, a parte bioquímica, a parte emocional, a espiritual e a biofísica, né? Então, são vários pilares que precisam ser muito bem investigados. Com certeza. E não é tão importante, me desculpe, não é tão importante
a gente saber qual a fonte que a gente mexeu e que deu resultado. É como uma acupuntura também. Às vezes faz 5 sessões, 6 sessões, na 8ª muda a vida da pessoa. Ah, foi aquela sessão. Não. Na verdade é todo um trabalho que vai se juntando. Eu só vou te falar, doutor Rodrigo, nós temos 6 minutos para a gente passar para a segunda parte. E eu tenho que fazer um intervalo na meia hora. Você quer que passar outro slide nesse período? Deixa eu passar. Próximo slide, por favor, Ademar. O próximo. Então, esse aí é sobre o tratamento de canal, né? E tem sido também um ponto bem discutido, bastante discutido com os dentistas biológicos, com os dentistas endodontistas, e é um ponto para ser muito discutido, embasado cientificamente. Então, a gente está buscando toda essa parte científica para poder, num próximo momento, estar conversando mais a respeito, né? Então, o Dr. Lechner, que inclusive já veio algumas vezes e deve voltar outras vezes, ele tem vários trabalhos mostrando sobre a toxicidade que pode existir no dente. Inclusive, ele tem o Orotox, que ele vai medir alguns fatores, como se mede o cloro da piscina, sabe? Sei. Deixa um papelzinho ali dentro, um conezinho de papel. Como de medição de pH, Isso, daí você mede para ver se aquele dente está intoxicando ou não. Muito interessante. Daí, podendo estar ou tratando o canal, retratando o canal, de uma forma com ozônio, né, com ultrassom. O ultrassom ele implode as ondas de ozônio ali nos canalículos dentinários. E o terapia neural prata também. coloidal, terapia neural também, azul de metileno, frequenciais e também a procaína. Procaína. Né? Para que possa estar desbloqueando esse dente, a gente tem observado através do O-Ring Test que ele realmente desbloqueia. Quanto tempo vai desbloquear? Não sei, mas tem funcionado muito bem e a gente tem conseguido salvar vários dentes. Muito bom, muito bom. Eu vou pedir para o Ademar, por gentileza, para colocar nossos GCs antes de encerrar a primeira meia hora, por gentileza, Ademar. Eu vou na sua. Esse é para marcar consulta comigo, tá? O 977192266, mande o WhatsApp. A Melissa que recebe as mensagens, a gente responde sempre na medida do possível, 977192266. Próximo, Ademar. O site, que eu te havia prometido que ia reformar, reformamos o site, peço para você visitar e dê sua opinião, www.jcbaldan.com.br. Que mais? loja.jcbaldan.com.br tem todos os produtos da Nova Ciência, as máquinas e equipamentos que a gente trabalha todos no nosso consultório. Tem os produtos que nós fizemos, os fitoterápicos com impregnação de frequências por intermédio do Potentizer, aminoácidos, cada produto, são 13 produtos que estão disponíveis lá na loja, e é para um apoio fitoterápico, inclusive para o sistema imunológico, que tem saído bastante, para câncer e etc. As mídias sociais, estes Salutes e os 12 anos que tivemos na UTV, mais 3 anos aqui na TV Guarulhos, estão disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Esse programa estará na íntegra nesses 2 canais, a partir de hoje à noite, final de semana, e depois compactos, tá? De 4 a 5 minutos, que são editados e são colocados no grupo Compacto Salutes e também na página do Facebook, vocês vão encontrar esses compactos. No Instagram tem muita dica, muita coisa legal que a gente está fazendo no consultório, que é o @jcbaldan.acupuntura. Peço que vocês sigam, @jcbaldan.acupuntura. E o curso da Nova Ciência e do Instituto Bem, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Esse final de semana, repito, teremos um curso avançado de microscopia de campo claro e campo escuro. Informações, inscrições pelo 95687-5835, 95687-5835 ou 3904-9832, falar com a Gracinha da Lauren. Ainda dá tempo, você tem 2 minutos, eu vou passar para a Melissa, que ela não vai aparecer hoje, porque ela ficou toda envergonhada e vermelha, e a nossa câmera também não está pegando, ela se safou dessa. Mas tem algumas perguntas, inclusive do Dr. Neto também. Por favor, Melissa. Gisele Gomes disse: fiz remoção de amálgama, mas nunca tinha ouvido falar de dentista integrativo. É possível resgatar a saúde dos dentes? Sim, sempre é possível.
e às vezes até mais, né, sistêmica. O próprio Baldan, ele faz essa parte de detox com os equipamentos da Nova Ciência, Anil, Quantum Bio, Physics Quantic, eu não sei exatamente qual técnica que você utiliza, mas o próprio Baldan, ele sistêmica. E o Dr. Neto faz uma pergunta interessante, né? Ele pediu para comentar sobre a doutora Blanche e seus mentores. Dr. Neto sempre com as suas perguntas maravilhosas, né? Primeiro, tudo bem, Neto? Muito prazer. Brigadão. A Blanche é uma amiga também lá da IOMT. Ela, quando faleceu o Hal Higgins, ela herdou todo o estudo e todo o trabalho dele. O Hal Higgins, juntamente com o Faisal, e entre outros dentistas do mundo inteiro, principalmente americanos, eles montaram a IAOMT, a International Academy of Oral Medicine and Toxicology. Eles têm um trabalho maravilhoso nessa parte de detox, também de meridianos, né? E estão trabalhando desde 1986. Então, para quem diz que não tem comprovação científica, que está talvez procurando uma forma errada, como eu também fiz. E não é só isso, né, doutor Rodrigo? Eu vi recentemente um depoimento de um médico descendo, quer dizer, ele não, né? Que muito se fala da falta de comprovação científica em relação à prevenção do Covid, né? Do Covid. E aí esse médico estava falando exatamente isso. Tanto o médico quanto os profissionais da área da saúde têm que partir da observação. Como é que era feita a ciência antigamente, quando não havia ciência? Observando, experimentando, testando, vendo se funcionava ou não. Não está diferente hoje. Quem falou que está diferente hoje? Não tem nada de diferente. Como é que vamos fazer duplo cego com Covid? Vamos querer precisar matar a gente para ver se aquilo funciona, aquilo não funciona? Fazer duplo cego? Não faz o menor sentido, né? Então a gente tem que partir sim para a observação, sim para a experiência, sim para as coisas que a gente produz, né? Nós estamos produzindo ciência, isso é um fato. Eu quero me despedir do pessoal da TV Aberta que está nos assistindo na quarta-feira, primeira meia hora, convidando todos vocês da TV Aberta para nos acompanhar na sexta-feira, às 14 horas ao vivo, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET. Os outros canais eu não lembro, porque estou sem o roteiro aqui agora. E pela página do Facebook João Carlos Baldan, pode participar ao vivo com dúvidas, críticas e sugestões. Convido todos vocês a nos acompanhar sexta-feira ao vivo. Muito bem. No ponto, hein, Tsuru? Aqui, ó, em sua homenagem. Você tirou, mas está aqui, ó, sua homenagem. Vai estar sempre aqui com a gente. Tsuru, profissional absolutamente competente. Muito obrigado, Tsuru, pela força e participação. Estamos entrevistando o Dr. Rodrigo Ventsinck, que vem de uma família de dentistas, né? Já está bem no DNA, né? Minha bisavó, avó, pai, são pessoas absolutamente famosas já na área da odontologia. Estamos falando da medicina integrativa, está lá, especialista em prótese, biofísica quântica e biorressonância. Doutor Rodrigo, esse é o telefone para entrar em contato, sim, o WhatsApp? Qualquer dúvida, por favor, o WhatsApp. Às vezes eu posso demorar um pouco, mas sempre respondo. Aliás, é a única mídia que eu zero. As outras não dá tempo, né? Já é bem difícil manter essa zerada, mas qualquer dúvida. Inclusive, nós vamos dar um curso agora. Eu, a doutora Magda Siqueira, a doutora Lisete, vai ser um grande prazer, 25 e 26 agora de março. Depois eu gostaria de colocar o folderzinho, mas quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a odontologia integrativa biológica, a emoção segura dos amálgamas, vai ser um grande prazer poder estar Ademar, é o último slide. Você consegue antecipar falando. e depois retornar, não, por gentileza? É o último slide sobre o curso com a doutora Elisete e a doutora Marlene Siqueira? Magda. Não, não, é anterior. É o próximo? Isso, desculpa, é esse aí. Tá, então a Flávia está organizando, ela está me dando um super apoio, como a Melissa dá para você. A gente está nos nossos 50 anos, comemorando 50 anos de 25 odontologia, e eu tenho o grande prazer de ainda estar atendendo alguns pacientes que me pegaram no colo, e para mim eu tenho uma alegria enorme, porque para a gente alguma coisa a gente está fazendo certo, né? Então, com certeza, esse selo para a gente é uma grande alegria, uma grande honra. Tem mais uma pergunta? Pode falar. Dr. Neto falou: quão comum é a infecção periapical por fungos e qual a consequência dessas microtoxinas na humanidade?
Doutor Neto. Você precisa vir aqui, nós estamos te esperando aqui, Ô, Neto, doutor você Neto. sabe que eu estou estudando exatamente isso, tanto os fungos como também o citomegalovírus e toda essa microbiota, né? Estou separando toda essa parte para estar embasando, inclusive justificando as extrações dentais. E gostaria muito de estar conversando com você depois, tá? Que é um Referente a especialista isso. em micotoxinas, diga-se de passagem. Então, a gente está levantando todos esses artigos agora, exatamente segundo a recomendação da doutora Elisete Kaffer, para a gente poder estar fazendo uma pesquisa e estar embasando algumas extrações, mostrando a importância de extrair os dentes, né? Que infelizmente, aliás, não sei se tem tempo, mas tem um slide que mostra Vamos exatamente... para o terceiro slide primeiro, Isso, né? é exatamente Vamos o seguir terceiro. o terceiro. Esse aí, ó. Então, o que acontece? O ápice que o Dr. Neto comentou é exatamente esse finalzinho do dente. Então, a gente tem a Da parte esquerda, da a foto coroa. da esquerda. É a mesma foto. Vamos ver o dente de cima. É um dente de três raízes, né? Então, no primeiro, a foto do lado direito, tá? A gente vê um canal que vai até ali em cima e nesse canal a gente consegue limpar super bem com ultrassom, com ozônio, com prata coloidal, ozônio de metileno, etc. Porém, na raiz do meio, a gente já tem uma certa dificuldade deixando um canal colateral e acessório. E do lado direito, a gente limpa só uma parte, o resto tudo fica ali, produzindo mercaptanos, ésteres, glicotoxinas e um monte de outras coisas que podem acabar causando prejuízo à nossa saúde sistêmica, estimulando o nosso sistema autoimune, produzindo doenças neurodegenerativas, câncer, entre outras, vários tipos de doenças. E é isso que a gente está agora buscando todos esses artigos para mostrar, além de toda essa parte de microbiota, que juntamente com a doutora Elisete, né, ela já tinha comentado isso, então estamos trabalhando nessas duas frentes aí para poder embasar e justificar essas extrações. Aliás, tem um gráfico, tem um outro slide que eu vi rapidamente, doutor Rodrigo. É esse aí, exatamente esse. Está ligado aos dentes. Como? É o gráfico da homotoxicose das células, isso, né? Isso. Então, o que acontece é que quando esses mercaptanos, esses subprodutos dessa, entre aspas, digestão das bactérias desse material vivo que ficou ali, né, sendo decomposto, o que acontece é que eles inibem as células de limpeza da célula. E aí a célula começa a não conseguir limpar. E quando a célula ela fica suja, começa a virar uma bagunça tão grande lá dentro que o RNA começa a não conseguir se comunicar direito com o DNA e transcrever uma célula nova sadia. E aí começa, na última fase ali, direita? A degeneração e a desdiferenciação, que acaba causando, alterando inclusive a nossa genética e produzindo no futuro sucessores com essa carga genética. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente prestar bastante atenção, né? Cuidar direitinho. E essa tabela aí, eu não sei se você reconhece, mas veio do nosso curso de pós. Sim, sim. E aí é muito importante, volta aqui, Tsuru, por favor, é muito importante a gente, no curso que eu tive, por exemplo, de formação, Ademar está lá, não? Isso, não, volta para nós, isso. No curso de formação lá de terapia neural, a gente tinham vários dentistas lá, inclusive, e a gente viu essa na prática, sumir uma dor de cabeça, sumir uma dor no órgão, no corpo, na hora, depois da aplicação na boca de procaína. A gente recebe no consultório pacientes com câncer e alguns deles não têm o dente correspondente ao órgão. Tem alguma coisa a ver? A terapia neural poderia ajudar mesmo sem ter essa estrutura física? Às vezes ficou um processo infeccioso, inflamatório ali, que acabou bloqueando aquele meridiano, bloqueando aquele órgão e por isso que deu o problema, né? Mas uma das soluções é exatamente a remoção desse campo interferente, juntamente com a limpeza com ozônio e a utilização de PRF, que é plasma rico em fibrina, né? Que a gente pega do próprio sangue, centrifuga, e aí a gente pega os soldados
que são as células brancas, junto com as fibrinas, e formam um band-aid biológico e coloca lá na ferida, sutura ali. Então ali tem uma ossificação, um processo inflamatório muito mais biológico, muito mais saudável, né? Mas pode realmente ter ocasionado esse problema. Pode ter. O PRF é muito parecido com o PRP, o rico em plaquetas? Não. É a parte de cima, o PRF é a parte de baixo. De baixo. O PRP processo é é o o baixo, mesmo. a centrifugação é a mesma. Coleta, tira, só que um usa para uma coisa, esse usa para outra. Entendi. Né? Você faz isso no seu consultório? Fazemos, a gente contrata uma empresa especializada que vai lá, remove. Eu falo dessa importância de pessoas especializadas. Eu tive Tem casos e casos, né? Então, tem casos que é super fácil, você pega uma veia super fácil, tem casos que são mais difíceis. Eu prefiro... Delegar Eu sou muito integrativo, eu acho que tem que trabalhar coletivamente, cada um o que faz de melhor, multidisciplinarmente, né? Da mesma forma que a gente tem lá na nossa equipe, só trabalho com pessoas que são melhores do que eu em cada área, né? Uhum. Então, hoje em dia, eu mais faço a parte de diagnóstico, acompanhamento dentro desses profissionais que eu mesmo balizei e treinei dentro das especialidades que eles já são maravilhosos, excelentes. Vamos para o próximo slide, por favor, Ademar. Os dentes têm ligação com o sistema nervoso central, tudo interligado. Então, olha só, Baldan, a quantidade de riqueza vascular e neural, né? Então, tudo isso aí acaba, qualquer tipo de estímulo ali no nervo, ele vai conectar o cérebro ao corpo todo, o sistema nervoso central, vegetativo, e vai conectar a tudo. Então, a gente tem ali qualquer foco infeccioso também pode estar indo para o corpo todo. Uhum. Então, a gente entra tanto no campo da medicina periodontal, que vai falar dessa importância de cuidar dessas bactérias que estão ali ao redor do dente e podem acabar caindo na corrente sanguínea e contaminando pulmão, rins, etc., às vezes causando artrite também, problemas no joelho. Né, o Dr. Carlos Nogales já está falando bastante sobre periodontia periapical, né, que é do processo endodôntico, que é uma coisa bem interessante. E às vezes a compressão desses dentes também pode levar, tem proprioceptores ali nos feixes básicos nervosos, que quando você comprime, eles podem acabar ativando o sistema de luta e fuga ali e diminuir o calibre, né, diminuir através de neurotransmissores, cortisol, adrenalina, diminuindo, causando uma diminuição do fluxo. E a gente sabe que o fluxo sanguíneo, aprendi com o nosso professor Braghini, né, a microcirculação é uma das coisas mais importantes na nossa saúde. Então, se você tem a nossa hemoglobina, que vai levar o oxigênio, o alimento até a célula, quando consegue entrar dentro da célula, ela vai produzir, né, a serotonina, vai juntar lá 40 componentes para poder fazer uma molécula de serotonina, essa serotonina, que é a secreção, sai, volta de novo para essa hemoglobina, e a sujeira também, disso também sai. Eu gosto de dar o exemplo da cozinha. Imaginou a sua cozinha, de repente ficar uma semana sem limpeza, um mês sem limpeza, um ano sem limpeza, daqui a pouco a gente não tem uma qualidade boa de alimento, a gente não tem uma quantidade suficiente para nutrir. Então, essa parte da microcirculação é muito importante para poder estar nutrindo a célula e limpando a célula. E quando não limpa a célula, a gente vai estar tendo uma homotoxicose da célula até formar o câncer. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção. E a boca é um ambiente que tem muito disso, principalmente por causa do mercúrio. Você tem uma série de metais que você não pode, como é do seu laboratório, né? Graças a Deus a gente trabalha só com laboratórios muito renomados, mas já trabalhei com laboratórios que eu não sabia a procedência. E um deles, inclusive, falou para mim, ele falou, olha, doutor, tem alguns laboratórios que você não sabe de onde que vem o metal, né? Você não tem o certificado, eu tenho.
mas às vezes pode pegar uma panela, pega o alumínio e derrete e faz a prótese. Então, o alumínio hoje a gente sabe que faz muito mal, que libera, né, uma série de cátions, e esses cátions alteram toda a nossa microcirculação, nos intoxica, às vezes pode ficar depositado no cérebro, causando problemas de saúde, de doenças neurodegenerativas. Então, a gente não sabe a procedência. O que eu recomendo? Que a gente comece a diminuir devagarzinho, conforme a necessidade, que não estou falando que precisa trocar a boca toda, depende muito da saúde. Tem pessoas que são muito fortes, né, muito saudáveis, e não é um campo interferente nesse momento da saúde dele. Ele está conseguindo lidar super bem. O corpo está batalhando o tempo inteiro para colocar os metais para fora. Porém, tem aqueles menos afortunados que têm algumas alterações genéticas que não conseguem colocar esse metal para fora, né? E aí já foi identificado o APOE3, o APOE4, o CEPOX4, entre outros genes que vão ter uma dificuldade. Porque muita gente fala, eu nunca tive problema, trabalhei com o mercúrio na mão, nunca tive problema. Puxa, que ótimo, graças a Deus. E isso é possível também, né? Agora eu já tive caso de um menino que tinha um cheiro de amálgama. O cheiro. E a vida dele toda ficou difícil por causa desse cheiro. Mais uma vez, né, o que a gente sempre fala no nosso consultório para todos os nossos pacientes, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Né, tem pontos, você pega duas pessoas, a medicina tradicional chinesa fala muito bem isso pela pulsologia é muito evidente. Você pode tratar com duas pessoas com o mesmo sintoma, enxaqueca, por exemplo. Aí você vai fazer um levantamento neurogético, neurovegetativo ali dos órgãos e vísceras. Os pontos de tratamento de um paciente e de outro são totalmente diferentes de acordo com a sua estrutura fisiológica, metabólica, de DNA, estrutural, hereditária, Sim, etc. cada um é único, né? Isso é muito importante, né, que você está falando. Porque às vezes as pessoas chegam também e falam, eu estou cheio de amálgama. Mas às vezes o nível de intoxicação o corpo consegue elaborar, né, metabolizar. E tem outros que não. A gente vê pela biorressonância e vai avaliar se aquilo ali está realmente causando problemas. Mas de qualquer maneira, sempre é bom fazer tirar os amálgamas, né, doutor? A longo prazo, todo mundo deveria remover. É urgente? Não, não é urgente, tá, pessoal? Mas, pensando na saúde sistêmica, a própria OMT diz que não existe limiar baixo de mercúrio. Todo mercúrio ele acaba fazendo mal. Tem pessoas que têm uma facilidade de lidar com isso muito melhor. Mas é uma fonte, né, de veneno. Então, o mercúrio está sendo liberado constantemente. Ele começa a evaporar numa velocidade, numa temperatura muito pequena, muito baixa, e conforme ele vai evaporando, ele pode ir contaminando a gente. Assim como também quando a gente come coisas mais duras, pequenos pedacinhos podem acabar indo para o intestino, podem acabar indo, né, para o nosso intestino e ser metilado, ou seja, roubam um elétron, as bactérias vão lá, roubam um elétron e acabam esse mercúrio produzindo um metilmercúrio, que aí ele passa através da barreira hepático-encefálica, né? E aí ele acaba indo contaminar os nossos neurônios. Aí a gente tem 250 sinais, sintomas e doenças relacionadas à intoxicação por mercúrio, onde o Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, esclerose amiotrófica, lateral, e são doenças todas relacionadas ao mercúrio, e provavelmente porque não tem uma facilidade de colocar esse mercúrio para fora. Eu não sei se eu deixei um slide. Mas de qualquer maneira é importante lembrar que você pode pesquisar aqui agora pela página do Além de Agulhas, ou João Carlos Baldan, tem uma entrevista com o Dr. Rodrigo, que ele passa um filme que o mercúrio, como ele compete, ele vai matando o neurônio. É um filme muito interessante, mercúrio estrangulando ali, acabando com o próprio neurônio, destruindo praticamente o neurônio. Faz uns 2, 3 anos já esse programa, né? Faz. Na verdade, o mercúrio ele tem uma afinidade muito grande pela tubulina. A tubulina, ele vai e se coloca, ele reparte elétrons, né, formando uma ligação
ali com a tubulina e impede que essa tubulina proteja a neurofibrila, que é quem faz as novas conexões cerebrais. Então, conforme ele passa, ele vai removendo toda a tubulina, deixando a neurofibrila ali. E acabando com o neurônio. É. O doutor Neto tem mais uma pergunta ali, segundo a Melissa, que está me apontando. É isso, Melissa? Ele disse que é a pergunta final. E ele disse assim... Pode ficar à vontade, doutor Neto. Ele disse, ele utiliza exames Laboratoriais. organic acid testes na urina. Ele está perguntando se eu uso? Se você Isso. usa. Não, eu tenho usado bastante a biorressonância e o Warring Test. Neto, é impressionante como o Warring Test tem funcionado. Aliás, super recomendo. É aquele Warring, né? Inclusive, estou fazendo a formação do Warring, hoje estou matando a aula. Mas para a gente verificar se é um campo interferente ou não. Mas existem uma série de exames, principalmente do laboratório Lúcio Lemos, para verificar a contaminação com os metais, super bacanas, um brasileiro que está desenvolvendo. Nos Estados Unidos tem testes genéticos que são feitos, e aí você tem centenas de materiais que você pode utilizar e centenas que você não pode, só que é feito só nos Estados Unidos, esse tipo de exame, e aí você... Para a gente aqui não chega, infelizmente, também quando chega o valor é bem grande, então nós temos utilizado mais essas formas. O próprio mercúrio no exame de sangue, ele tanto no sangue ele acaba não aparecendo, então não gosto do exame de sangue, porque por ser uma lipase ele vai e entra muito facilmente dentro da célula, né? Então a gente não consegue identificar o que está dentro da célula. E esse é o grande problema. O Neto tem um equipamento, né, o BioWell, que consegue verificar. O Neto Pinhataro. Pinhataro. É outro doutor Neto. Esse doutor Neto Entendi. é de Arara, se não me engano. Não é Excelente. o Neto Pinhataro, é outro. O Neto Pinhataro trabalha com BioWell, ele é o representante dessa máquina russa, né? Na verdade é russa. Que ele é representante dessa marca aqui, a gente já fez curso, inclusive fizemos cursos, né? Koritkov, Koritkov, é isso. Koritkov. Tivemos aulas com ele também na pós ali também, na Quantum Bio que fizemos também. O russo que parece Kojak, né? Carecão, né? É muito interessante. Mas vamos para o próximo slide então, por favor, Ademar. Não, esse é o que a gente falou, tem mais não? Ah, sim. Do M-Tox. O que acontece? Esse aí, o em marrom ali, é a neurofibrila que eu estava falando para você. E esse aí é a tubulina. Essa tubulina, ela vai ser, o mercúrio vai lá, vai se ligar, formando essa ligação covalente e vai impedir que as outras tubulinas formem. É como se fosse formar a capa do fio, sabe? Sim. Então deixa o nosso fiozinho que faz a nossa nova conexão cerebral desencapada. Isso a gente, através de um frequencial, tanto através dos produtos da Nova Ciência, né, como o PC Zapper, como o Hidrovitalis, O assim RPD, como né? RPD, como toda a linha de frequenciais que a Fernanda desenvolveu, né, assim como também Potentizer, né? Exatamente. A intenção é tentar liberar esse mercúrio e daí a gente capta esse mercúrio com outro grupo de sulfídrila, como o da espirulina, como de repente da Zeólita, da clorela. E da clorela. Isso. Para que não seja reabsorvido quando mandado na fase 3 de detox do fígado, quando vai para a bilis de novo. E aí vai para o intestino, se não tiver, na minha opinião, ele acaba sendo reabsorvido. Tem mais um slide aí também, por favor, Ademar. Essa aí é a questão da biorressonância, né? Quando você coloca uma frequência, você tem a onda construtiva e a onda destrutiva, tá? Eu vou falar só sobre a primeira, da esquerda para a direita. A onda construtiva, a gente acaba estimulando órgãos ou células a produzirem, então a gente estimula, aumenta a frequência para que possa ter um resultado melhor, no caso de aumentar a T3, a T4, né? Ou estimular algum tipo de órgão. E aí, ali depois a gente tem também
a onda destrutiva, que A vai segunda. fazer a segunda, O que segundo. vai equalizar, vai desligar o metal, e aí a gente vai ter o resultado do detox, ou de Sim. repente até diminuição de bactérias. Então, é como uma festa onde toca a Xuxa e tem um monte de bactérias, aquela frequência, aquela festa das bactérias se desenvolvendo ali, de repente você vai lá, Chopin. coloca um Chopin, por exemplo. Então, as bactérias muitas vezes elas migram, elas paralisam o sistema imunológico. Você pode também estimular através das outras ondas, né? Ou mesmo de produtos como o Sol Q75, que tem 75 frequenciais para estimular o sistema imunológico, e você acaba diminuindo esses processos bacterianos, fúngicos, viróticos, de uma forma muito mais natural e biológica, né? E é o último mesmo? Você pode repetir o último? Não, o último eu não falei. Não falou, desculpe. Não vai falar? Não. Não. Vou ficar nesses dois aqui. Tá bom, nós temos mais algumas questões, inclusive o processo de remoção, o doutor vai falar rapidamente, tem outro programa, né? Já tem uma pergunta aí que eu já vi de processo, fale mais sobre o processo de remoção. Vale um outro programa, né, doutor? Não dá para a gente falar com muito rapidamente de prazer. uma maneira muito superficial. Vamos comentar, né? Mas eu me comprometo a gente fazer. Já fizemos, no passado tem no canal, você pode procurar. Remoção de amálgama segura, já tem uma entrevista, mas a gente pode até atualizar. Quais são os comentários, Melissa? Por enquanto só esse. Não, tem uma da bainha de mielina da Gisele. Ela falou assim, o meu interesse nesse último slide é a bainha de mielina por causa da esclerose múltipla. Você tem alguma... Então, você pode também estar estimulando, mas antes de estimular, é importante você primeiro, desintoxicar, né? uma coisa que eu gosto muito da doutora Lisete, que primeiro ela para com uma alimentação dissonante. Então, primeiro ela identifica o que te faz mal e para de te dar o que faz mal. Daí ela para de nutrir os bichinhos que estão te fazendo mal. Isso eu acho fantástico. Dá uma série de escaldapés, de chás, isso já vai ajudando em todo o processo de detox. Só estimula seu corpo a fazer tudo isso. Depois ela entra numa fase de desintoxicação, através de frequenciais, e depois, se necessário, entra com reposições. Talvez tenha, eu realmente não conheço, se tem alguma que vai, alguma frequência, mas com certeza a procaína, né, na terapia neural ajuda bastante a você reconectar. Talvez você possa até explicar para ela como que funciona a procaína nessa forma de devolver a microamperagem celular. E A procaína ela dá um choque de menos 0,40 milivolts. E ela trabalha com campo interferente, que o Dr. Rodrigo falou, toda interferência, que pode ser uma toxina, pode ser um bloqueio emocional, pode ser um trauma de infância, que se localiza no corpo de uma determinada maneira e que impede que aquele fluxo flua de uma maneira normal naquela região. O curso da terapia neural que eu fiz foi muito importante porque eu junto a terapia neural com os meridianos do ponto de acupuntura e os pontos de acupuntura. Então eu posso estimular determinados órgãos e determinadas funções, né, de metabolismo por conta da aplicação da procaína 0,7% subepitelial nesses locais. Então essa microamperagem também, ela funciona como varrer aquela região onde há o que o Dr. Rodrigo já falou aqui, que é o CI, que é o campo interferente. Eu vejo o problema da bainha de mielina também como um dos problemas ligados ao que se fala hoje sobre a fibromialgia, que é uma etiologia uma doença, uma patologia de etiologia desconhecida, ou seja, não se sabe a origem. Mas, de fato, a composição bioquímica da intoxicação nesses casos são bastante importantes e acabam tendo essa degeneração por conta da bainha de mielina, segundo eu penso, né, doutor Rodrigo? Caput Baldan, X. Tem mais slide, doutor? Você quer Tem falar? sobre a remoção segura? Isso. Nós vamos mostrar. falar rapidamente, doutor, porque nós temos 4 minutos para encerrar, ótimo, tá? rapidamente. Então, essa é a forma que eu e a nossa equipe trabalhamos, tá? A gente protege o paciente de uma forma com uma máscara de oxigênio no nariz, para que não possa estar inalando durante o procedimento, um aspirador de alta potência. Essa minhoca aí, né, é um aspirador. Uma série de campos para proteger o paciente.
só que também a gente tem que se proteger, né? Porque o Vapor, maior né? afetado é o dentista, infelizmente, porque por mais que o paciente faça 15, 20 dentes, o dentista está fazendo 100, 200 por ano. Então, o dentista, na minha opinião, deveria se proteger bastante. Tem dentistas que realmente não têm nenhum tipo de problema com mercúrio, mas tem aqueles geneticamente que podem vir a ter problemas. Então, sempre se protegendo. E a gente tem que proteger o meio ambiente também. Então, tem um separador de amálgama Partículas, né? dental para que a gente não retorne aos rios e lagos, né? Porque isso aí vai ser convertido em metilmercúrio através das bactérias e os peixinhos vão lá, vão comer. E quando chegam à nossa mesa os frutos do mar e os peixes, eles podem estar contaminados com mercúrio. A gente tem visto uma série de... pode passar, por favor? O próximo. Então, dá para a gente... Esses são os amálgamas aí dos dentes, né? Esse é um caso da Camila Helmester, que trabalha conosco. São resinas que nós trabalhamos sem BPA, são resinas mais difíceis de serem trabalhadas de forma estética, porém a Camila, Mariana, Fernanda, Alif, Vivian, toda a nossa equipe é super craque nessa parte de anatomia, função, e a gente consegue excelentes resultados como esse aí. Pode passar, por gentileza, o próximo? Só mais uma vez. Do curso primeiro. Do curso, só para falar então, a doutora Elisete é uma grande referência mundial dessa parte de biorressonância e biofísica, né? Além da parte de tricologia e dermatologia, então ela tem uma experiência assim incrível. Ela teve recentemente aqui, faz um mês mais ou menos. A Elisete é referência para muitos médicos, muitos terapeutas, né, muitos dentistas também, está fazendo um trabalho maravilhoso da conscientização e trazer essa nova visão. A doutora Magda Siqueira, uma grande amiga também, também fez a remoção segura de amálgama lá, também damos cursos juntos. Telefones para contato, por favor. Ozonioterapia, pode passar, por favor. Cursos, quem tiver interesse com a Flávia. Quem quiser, de repente, agendar para conversar mais sobre o seu caso, 5093-6833. E para tirar dúvidas, tem lá a Júlia e a Carol, que podem estar ajudando. Se por acaso elas não conseguirem, elas passam para mim. Qualquer dúvida... 94720-5527. Isso. Vai ser um prazer. Volta aqui para mim, para a gente encerrar. Infelizmente, o nosso programa passa rápido, eu falo bastante. Nossa, o pessoal acha ruim. Só quando a gente se diverte. A gente fala rápido, fala bem. Eu vou continuar falando, né? Vou continuar falando o programa do jeito que ele é, porque a gente cria o programa como se fosse um filho. Depois ele se cria. Exatamente. E aí ele se mantém do jeito que ele é. E vai continuar assim. Gostou, gostou. Não gostou, pode dar um negativinho. E os comentários legais podem fazer. Críticas com educação, porque também a gente responde à altura também. Sim. Não, mas são visões diferentes e informações diferentes. Sim. E eu estou super aberto. Se precisarem de artigos, a gente está levantando tudo isso. E A própria IAOMT tem vários manifestos, é só procurar, tá, com artigos à beça. Obrigado, doutor Rodrigo 25, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que ele matou a aula do Aurinc, mas foi por uma boa questão. É com a Lucy que você está fazendo? Lucy Ono? Não. Estamos fazendo na associação, com a Sami... Nossa, me fugiu. Enfim, muito obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo. Eu desejo um ótimo final de semana. Com este final de semana tem o curso, repito, da Nova Ciência, de microscopia de campo claro, campo escuro. Vocês, por favor, quem tiver interesse, vai ser maravilhoso, 95687-5835, se não me falha a memória. É isso mesmo, Suru, 95687-5835, falar com a gracinha da Laura e mande o WhatsApp. Desejo a todos um ótimo final de semana. Na próxima sexta, a Melissa trouxe a agenda, a doutora Sandra Gianello, é uma ginecologista, é uma obstetra, nós vamos falar provavelmente de várias coisas ligadas à gestação. Excelente final de semana, até sexta, obrigado.